Pessoal, estamos aí de volta, foi rapidinho, né? E o quadro já ficou desse jeito, beleza? O que a gente vai continuar a ver? Então lembra que lá no final a gente falou que, na verdade, sempre os sólidos iônicos estão presentes num retículo que a gente chama retículo cristalino. Sempre pensa no cubo. Sempre que a gente tem ligação iônica, então a gente vai ter um átomo que vai doar elétrons, que ele é chamado de quê? Isso, ele é chamado de cátion, e um átomo que recebe elétron. Então, uma carga positiva e uma carga negativa. Essas cargas, elas vão se atrair. Qual que é a atração que elas têm? A atração que a gente chama eletrostática. Então, a energia com que um retículo cristalino é juntado, é unido, depende justamente da atração dessas cargas, do cátion positivo e do ânion negativo, beleza? O que elas vão depender? A energia reticular, ou também chamada de energia de rede, ela depende de uma equação que é chamada de equação de Bohr-Landau. Então, se vocês tiverem curiosidade, pause o vídeo aí, entra na internet e coloca lá no Google a equação de Bohr-Landau. Vocês vão ver que é uma equação muito grande. Para a gente não tem finalidade aqui nas nossas aulas. Qual que é a importância? Sempre lembra que então é um cátion positivo e um ânion negativo. Então são cargas, igual vocês estudaram na física ou estão estudando. Se eu tenho cargas opostas, essas cargas vão ter energia de atração e de repulsão. Então a energia reticular, ou a entalpia da rede, no qual o retículo cristalino é formado, ela vai depender de dois fatores. Primeiro, ela é proporcional ao tamanho das cargas. O que significa isso, Gabriel? Se tiver as cargas forem maior é a energia de rede. Então vamos supor, eu tenho um cálcio 2+, ligado com um flúor menos. E eu tenho um sódio mais ligado com Cl-. O cálcio 2+ tem mais carga, é 2+, o tamanho da carga é maior. Então se o tamanho é maior, a atração também vai ser maior. Consequentemente, a energia vai aumentar. E elas são inversamente proporcional à distância entre os íons. Então, quanto mais longe tiver, mais fraca vai ser a ligação, ou menor vai ser a energia reticular, certo? Então, quanto mais perto, maior vai ser a energia reticular, beleza? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Como que eu sei a distância entre os íons? Através da propriedade periódica chamada raio iônico. O raio iônico, na tabela periódica, os maiores raios iônicos estão à esquerda inferior. Então se vocês pegarem a tabela, o frâncio, se ele formar o frâncio mais, ele é o maior raio atômico. Então quanto maior o raio, menor a força, beleza? Inversamente proporcional. Então, quanto maior, menor a energia reticular. Diretamente proporcional. Quanto maior o tamanho, maior a energia reticular. Vamos ver se vocês entenderam. Aqui nós temos o óxido de cálcio e o fluoreto de sódio. Será quem tem maior energia reticular? O óxido de cálcio ou o fluoreto de sódio? Primeiro, então, a gente tem que ver o tamanho das cargas e a distância. O cálcio, ele está em qual família? Na 2. Então, ele é cálcio 2+, isso mesmo. E o oxigênio, ele está na 6. Então, ele é oxigênio 2-. Lembra lá da última aula nossa? Então, as cargas dele é 2+ e o outro é 2-. O sódio, ele está em qual família? Na família mais. E o flúor está em qual família? O sódio está na família 1, desculpa, já está bugando já. Está na família 1, então ele vai perder um elétron, então por isso que ele é mais. O flúor, ele está na família 7, então ele vai ser menos. Qual que tem maior carga? O óxido de cálcio ou o fluoreto de sódio? O óxido de cálcio. Então quanto maior o tamanho, maior a energia. Então desses dois aí, quem tem maior energia reticular ou entalpia de rede é o óxido de cálcio. A gente vai ver que essa entalpia de rede vai influenciar nas propriedades dos compostos iônicos. O outro exemplo agora, o lítio está em qual família?
Pega aí a tabela, está na família 1A, então ele vai perder um elétron, então ele é lítio mais. Os cloro está em qual família? Na 7, então ele vai ganhar um elétron, então ele é menos. O cloreto de césio, o césio está em qual família? Ixi, Gabriel, também está na 1A, então se está na 1A ele é mais. E o cloro está na 7A, então ele é menos. Agora vai ter diferença nas cargas? Não vai ter diferença nas cargas, um é mais e o outro é menos. Então não vai ser o tamanho das cargas que vai influenciar a entalpia de rede, vai ser o que? A distância. Quanto maior o raio, menor a energia reticular. Qual que tem o raio? O cloreto é o mesmo, então a gente vai analisar os cátions, que é o lítio mais e o césio mais. Então os dois estão na família 1. Quem está mais embaixo? O césio. Então o césio ele é maior. Se ele é maior, então a energia reticular, ou a energia necessária para a gente separar o cloreto de césio, ele vai ser menor. Quanto maior o raio, menor a energia. São inversamente proporcional. Então esse vai ser a menor energia reticular. Consequentemente, o cloreto de lítio vai ter a maior energia reticular. É uma comparação. Tem exercício aí na lista de vocês que é para fazer essa comparação. Então sempre, quanto maior o tamanho das cargas, maior a energia reticular. Quanto maior a distância, menor a energia reticular. Essas energias reticulares vão influenciar algumas propriedades. Quais propriedades? Essas três, principalmente, que estão descritas no quadro. Primeira propriedade, para que a gente vai estudar isso? É sempre essa pergunta que vocês têm o costume de fazer. Isso é importante para a gente analisar, por exemplo, qual material que eu vou escolher para fazer, por exemplo, o cimento, ou fazer algum material que eu queira ter mais resistência. Você tem que saber qual o tipo de ligação. Se for ligação iônica, vai depender da energia reticular deles. Então, os pontos de fusão são proporcionais à energia reticular. Então, quanto maior a energia reticular, maior o ponto de fusão. Então, vamos comparar uma série aqui, fluoreto de sódio, cloreto de sódio, brometo de sódio, iodeto de sódio. Todos são sódio. O sódio é na família 1A. Então, a tendência é que ele perca elétron. Então, ele vai ser mais. Enquanto os demais são aonde? Estão aonde? Estão na família 7A. Então eles vão ganhar um elétron. Então, flúor menos, cloreto menos, brometo menos, iodeto menos. As cargas todas são iguais. O que vai influenciar? A distância. Lá na família 7, qual que está mais embaixo? O flúor, o cloro, o bromo ou o iodo? Gabriel, é o iodo. Então ele é maior. Se ele é maior, a energia reticular vai ser menor. Se a energia reticular é menor, também o ponto de fusão vai ser menor. Por quê, Gabriel? O que é ponto de fusão? É a energia necessária para que ele passe do estado sólido para o estado líquido. Então a gente tem que fornecer energia, não tem? Pensa, se eu tenho que fornecer energia e aí a atração é pouca, então eu tenho que fornecer menos energia. Então, consequentemente, se aqui a atração é pouca ou a energia é pouca, eu tenho que fornecer baixa energia para ele passar ao estado líquido. Qual desses, então, que vai ter o maior ponto de fusão? Justamente o que é menorzinho. Então, o fluoreto de sódio, ele tem o maior ponto de fusão. Quanto que é o ponto de fusão dele, Gabriel? 1000 e tanto, 1100, em torno disso, 1100 graus. Então, para passar do estado sólido para o líquido, a gente tem que fornecer muita energia, porque os átomos estão muito próximos, os íons, na verdade, né? O cátion e o ânion. Se eles estão próximos, eu tenho que fornecer muita energia. Então, o ponto de fusão é alto. Além disso, uma outra propriedade é a dureza. É a mesma coisa. Se os íons estão muito próximos, eu vou quebrar ele vai ser mais difícil de quebrar, que eles estão próximos. É uma carga positiva com uma carga negativa.
Então a dureza também é proporcional à energia reticular. Quanto maior a energia reticular, maior também vai ser a dureza. Então vamos lá. Óxido de magnésio, fluoreto de sódio. O magnésio está na 2A, então ele é 2 mais. O oxigênio está em qual? Isso, 6. Então ele vai ser 2 menos. Enquanto o sódio a gente viu que é mais e o fluoreto é menos. Então o que isso significa? Agora as cargas são iguais? Não. Então quanto maior o tamanho das cargas, maior a energia reticular. Maior então vai ser a energia que eu vou gastar para quebrar. Então o óxido de magnésio ele tem uma dureza maior do que o fluoreto de sódio. Beleza? E uma outra propriedade é a solubilidade em água. Agora imagina, a solubilidade de água é inversamente proporcional à energia reticular. Então, quanto mais próximo os íons estiver, o cátion e o ânion, maior vai ser a energia reticular, concorda? Se maior é a energia reticular, mais fácil vai ser dissociar eles, colocar eles em água. Aqui está um exemplo, ó. O fluoreto de sódio voltando e o óxido de magnésio. O óxido de magnésio a gente viu que tem maior energia reticular. Se ele tem maior energia reticular, a solubilidade dele em água vai ser menor, certo? Mais difícil vai ser a gente quebrar esses íons. Ó, eles estão muito próximos. Então eu tenho que fazer muita força para quebrar, vamos supor com um martelo. Eu tenho que fornecer muita força, a dureza é alta. E para colocar em água também, para separar esses íons, vai ser difícil. Então, por isso que a solubilidade deles diminui. Então, ó, o fluoreto de sódio, a solubilidade dele em 100 ml de água a 25 graus Celsius é 4,13. Enquanto do óxido de magnésio é 0,65 miligramas, certo? Então, o óxido de magnésio, por eles estarem mais próximos, consequentemente, para a gente colocar em água e solubilizar, ele vai solubilizar bem menos, beleza? Então, a energia reticular ela vai influenciar no ponto de fusão, maior a energia que eu tenho para transformar do estado sólido para o líquido, se eles estiverem próximos. Na dureza também, se eles estiverem próximos, eu tenho que fazer muita força, eu tenho que gastar muita energia para quebrar. E na solubilidade é inversamente proporcional. Se eles estão muito próximos, para eles separar vai ser difícil. Então mesmo se eu colocar em água, eles quase não vão dissociar, quase não vai formar o O2- e o Mg2+. Então a solubilidade dele vai ser baixa. O que a gente vai fazer agora? Pause o vídeo aí, a gente vai pausar o vídeo para que vocês façam a atividade. Vamos voltar, quando a gente voltar, a gente parte para essa última parte aqui de ligação iônica, que são os caráter covalentes nas ligações iônicas, beleza? E aí, pessoal, tem lá na lista de exercícios de vocês, falando assim, ó, o cloreto de sódio e o cloreto de prata, todos são ligações iônicas. Porque você tem um metal, que é o sódio ou a prata, ligando a um metal, que é o cloreto, que é o cloro. Mas por que o cloreto de sódio ele é solúvel em água e por que o cloreto de prata não é solúvel? Lá na Química Analítica, com o professor Marcinho Lima, vocês estudam KPS, porque são sais, que é o produto de solubilidade dos sais. Ele está falando ali atrás das câmeras, que é a próxima aula de vocês. Mas será por quê que o sal de cozinha ele é muito solúvel em água, enquanto o cloreto de prata não é muito solúvel? Além de estar relacionado à energia reticular, também está relacionado ao caráter covalente. O caráter covalente nas ligações. Então aqui, a gente coloquei aqui o exemplo de dois tipos de ligações. Então a gente, num primeiro momento, tem o XCl, onde X é um cátion qualquer, tá? Ele é positivo. E o Cl é menos. E num segundo momento temos o YCl. Se vem na frente ele é positivo, depois ele é negativo. O que a gente vai fazer? Vai ver como que vai ser o comportamento em relação à nuvem eletrônica. Então temos um núcleo
e em volta a nuvem eletrônica deles. Então, o X+, que ele é o cátion, ó, que está até escrito aqui, ele tem esse tamanho. Ele vai interagir com o Cl-, formou um cátion, certo? E formou um ânion. É uma ligação iônica. Só que quando eles interagem e as nuvens eletrônicas... O que é a nuvem eletrônica, Gabriel? É a camada de valência dele, é essa bolinha em volta. As nuvens eletrônicas, eles só têm interação. Aqui, adiciona aí que não coube no quadro, é uma interação eletrostática. A gente tem um cátion interagindo com um ânion, interação eletrostática, certo? Então a gente fala que quando não tem deslocamento das nuvens eletrônicas, é uma ligação com caráter iônico puro, beleza? Então é uma ligação iônica pura. Só que o que a gente fez, Gabriel? Trocou. Não quero trabalhar com cátion X+, quero trabalhar com cátion menorzinho, certo? Então agora estou trabalhando com cátion menor. Qual que é a tendência? Ele tem um núcleo positivo e os elétrons. A tendência é que esse núcleo agora, ó, já esteja mais próximo da nuvem eletrônica do ânion. O que vai acontecer com essa nuvem eletrônica do ânion? Ele vai distorcer a nuvem eletrônica. Então escreve aí, ocorre uma distorção da nuvem eletrônica. Repare para você ver, o cátion continua do mesmo jeito, só que a nuvem eletrônica fica com essa doideira aqui. Fica desse jeito? É mais ou menos assim que acontece. Distorceu a nuvem eletrônica. Se distorceu a nuvem eletrônica, a gente fala que a ligação agora, a interação entre os dois, não é mantida através de interação eletrostática, uma carga positiva com a negativa. Se mudou na nuvem eletrônica, no formato da nuvem eletrônica, a gente fala que tem um caráter covalente na ligação. Então aqui, ó, é uma ligação iônica com caráter covalente. Ficou pequenininho, mas está escrito isso, ligação iônica com caráter covalente. Qual que é o fator que vai diferenciar se a ligação é iônica pura ou se a ligação é iônica com caráter covalente? Um fator que é chamado de polarizabilidade. Até trava-língua mesmo, é um trava-língua. A polarizabilidade também é uma propriedade periódica. O que a polarizabilidade vai falar? Sobre a distorção da nuvem eletrônica. Então, tem três situações diferentes. Se a gente estiver trabalhando com cátions pequenos, igual é o exemplo do YCl, se o cátion é pequeno, então o núcleo vai estar muito próximo do ânion. O núcleo do cátion vai estar muito próximo à eletrosfera do ânion. Consequentemente, ele vai distorcer a nuvem eletrônica do ânion. Então, a gente fala que os cátions pequenos apresentam alto poder polarizante, certo? Os cátions sempre têm alto poder polarizante, enquanto os cátions grandes não apresentam grande poder polarizante. O que é esse poder polarizante? Capacidade de distorcer a nuvem eletrônica. Então, escreve aqui, ó, na frente, alto poder polarizante, ou seja, os cátions pequenos apresentam alto poder para distorcer a nuvem eletrônica dos ânions, beleza? E os ânions, quanto os ânions são grandes, eles vão ter alta polarizabilidade. O que é essa polarizabilidade? Eles são facilmente distorcidos. Ah, por que, Gabriel? Porque os elétrons agora com o núcleo já não tem muita atração. Ah, então a gente consegue distorcer essa nuvem eletrônica com facilidade. Então, continuação aqui também que não coube, alta polarizabilidade, ou seja, sua nuvem eletrônica é distorcida facilmente. E, consequentemente, o caráter covalente também vai aumentar. E cargas altas. Ah, então se o sólido iônico, o retículo cristalino for constituído por cargas com cátion e com ânion que tem cargas altas, eles vão favorecer a polarizabilidade. Se eu favoreço a polarizabilidade, eu estou favorecendo o caráter covalente. Então escreve aí também. Aqui, ó,
se está favorecendo o fenômeno da polarizabilidade, favorece também o fenômeno do caráter covalente nas ligações iônicas. Então, o maior vai ser o caráter covalente. Qual que é o exemplo aqui? Na verdade, também não coube para falar o enunciado. Na verdade, a gente quer saber qual desses conjuntos aqui que vão ter o caráter de ligação uma ligação iônica com caráter covalente. Se é o brometo de magnésio ou se é o brometo de sódio. Então, vamos pesquisar? O brometo de magnésio. O magnésio está em qual família? Na 2. Então, ele é 2+. Certo? O brometo está em qual família? Na 7. Então, ele vai ser o quê? Menos. Isso mesmo. O sódio, ele está na família 1. Então, ele é mais. O bromo é na família 7. Então, ele é menos. As cargas mudaram? Não mudaram, Gabriel. Os bromos são negativos. Mas o magnésio é 2+, enquanto o sódio é apenas mais. Se eu tenho carga alta, eu vou favorecer o fenômeno da polarização. Então, quanto maior a polarização, maior o caráter covalente. Então, desses dois aqui, é o primeiro ou o segundo que tem o maior caráter covalente? É o primeiro. Isso mesmo, vocês responderam corretamente. O primeiro, porque ele tem maior carga. Vamos ver se eu entendi mesmo? Agora, ó, na B é o sulfeto de cálcio e o óxido de cálcio. O cálcio está na 2, então ele é 2+, certo? Cálcio é 2+. E o enxofre? O enxofre está na 6A. Então a tendência é que ele ganha mais 2 ou ele perca 6? Que ele ganha mais 2, então ele é 2-. E o oxigênio também é da 6A. Então ele é 2- também. Beleza? O que a gente vai ter agora? As cargas são todas iguais, 2- e 2+. Então não vai ser a carga que vai interferir. Os cátions são os mesmos. Então é o cálcio 2+ aqui e o cálcio 2+ aqui. Então vai interferir os ânions. Qual que é o ânion maior? O enxofre ou o oxigênio? Você vai olhar lá na tabela. Vocês ganharam tabela justamente para isso. O oxigênio está na família 6. E embaixo dele, também na família 6, está quem? O enxofre. Isso mesmo. Então, quem é maior? O que está mais embaixo ou o que está mais em cima? Isso, o que está mais embaixo. Então, qual que vai ser maior aqui? O enxofre. Se o ânion é grande, então ele vai ter alta polarizabilidade, que vocês escreveram aí, que vai ter a nuvem eletrônica facilmente distorcida. Consequentemente, o caráter covalente das ligações iônicas vão aumentar. Então é justamente isso daí. Então, quem tem um maior caráter covalente? Sulfeto de cálcio ou o óxido de cálcio? Isso, é o sulfeto de cálcio. Agora, vocês têm subsídios suficientes para responder por que o NaCl ele é solúvel em água, enquanto o cloreto de prata, o AgCl, não é tão solúvel. E também vocês têm possibilidade de falar por que um material, um sólido iônico, ele tem maior dureza ou maior ponto de fusão do que um ou outro, beleza? Ali, lembrando que além de ser pontos de fusões, o ponto de ebulição também é proporcional, tá? Só tinha esquecido de falar. Sei que o conteúdo não é fácil, nós, professores, estamos fazendo nossa parte para que vocês não fiquem prejudicados. Esperamos que vocês também façam a parte de vocês, não é férias, muito pelo contrário, é um momento para qual vocês têm para até tirar as dúvidas lá do primeiro período que surgiu, ou que ficar, tá? Qualquer coisa, tem meu número pessoal aí, pode mandar WhatsApp, pode mandar comentários aí no vídeo aula, vai ficar uma lista de exercícios para vocês fazerem sobre esse conteúdo, tudo bem? Na próxima aula a gente começa com um conteúdo novo, na verdade a gente pode até corrigir os exercícios se vocês ficarem com dúvida. Então, hoje é só isso daí. Obrigado, abraço, não esqueçam de lavar as mãozinhas e também colocar o álcool em gel. Gabriel, não tem álcool em gel, então só lava. Seja cuidadoso e mantenha
em casa, não vai passear, não vai para shopping, deixa isso para outra ocasião. Esse momento turbulento vai passar. Obrigado, pessoal.